Hoje começamos a nossa terceira e última competência da nossa disciplina de agroindústria, que é compreender as técnicas de sinalização industrial para a segurança do trabalho. Vem uma pergunta: quem nunca viu no meio da rua uma placa de sinalização? Em todos os locais que nós vivenciamos, nós conseguimos perceber que é necessário que sejam colocadas placas ou informativos, porque nem sempre nós conseguimos decorar ou aprender todas as informações necessárias para aquela atividade. Por exemplo, um condutor de um veículo, ele tem toda uma sinalização de trânsito. Quando ele está na rua, ele consegue identificar e saber os riscos, quais são os movimentos que ele deve fazer ou o que ele não pode fazer. Isso também acontece no ambiente de trabalho. É necessário que nós coloquemos sempre sinalizações para que o nosso trabalhador saiba o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, vocês podem observar em várias empresas que vocês visitaram ou vão visitar, que essas sinalizações elas são inerentes a qualquer atividade, seja no escritório, seja na indústria ou seja no campo. Nós precisaremos sempre informar o nosso trabalhador o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, as sinalizações elas são divididas basicamente em 5 tipos. São as sinalizações verticais, as sinalizações aéreas, as sinalizações horizontais, as sinalizações ou rótulos de segurança e as sinalizações temporárias. Vamos tentar entender um pouquinho cada uma delas. A sinalização vertical é aquela sinalização que fica sempre fixa na parede, que o trabalhador pode passar, verificar o aviso, ler e depois passar. Volta novamente, quer alguma informação, ele vai lá e observa, como por exemplo a placa de saída de emergência, tá? Uma sinalização, por exemplo, do horário de trabalho da atividade que ele tem que desenvolver, ou a informação da atividade que ele vai ter que desenvolver naquele local específico, porque nós temos que lembrar que algumas funções elas são desenvolvidas ora no local, ora em outra. Então, o trabalhador chega ao local novo, ele vai poder saber o que é que ele pode e o que é que ele não pode fazer. A outra sinalização é a sinalização aérea, que são aquelas sinalizações que ficam no teto, como, por exemplo, as saídas de emergência durante um caso de um sinistro. Por exemplo, está pegando fogo um ambiente de trabalho. Essas sinalizações elas acendem na parte superior do teto e nós conseguimos nos guiar por essas informações. Temos as sinalizações horizontais, elas são geralmente fixadas no piso, como por exemplo, faixa de pedestre, pede para a gente, por exemplo, andar devagar, observar o trânsito, observar a sinalização, tá? Então elas são gravadas, pintadas, geralmente no piso das nossas indústrias e servem principalmente para aqueles trabalhadores que trabalham, por exemplo, com manutenção ou trabalhos de logística, com transporte de material, como por exemplo uma empilhadeira. Ele precisa saber qual é a área que ele pode trafegar e a área que ele não pode trafegar, já que o seu veículo é menor do que, por exemplo, um carro ou um caminhão. Temos ainda os rótulos de segurança. Esses rótulos eles estão em embalagens ou informativos que podem ser distribuídos aos nossos trabalhadores para que eles entendam os riscos que eles estão sendo colocados durante a atividade laboral. E a última é a sinalização temporária. Por exemplo, nós estamos dentro de um pátio de uma indústria e por um motivo qualquer um produto químico ou não químico foi derramado. E aí vamos precisar fazer a manutenção e a retirada desse material. Então essa sinalização ela deve ser colocada para que o trabalhador saiba que naquele momento o piso, por exemplo, está molhado. Para quem tem acesso, por exemplo, a um shopping ou a um grande centro comercial, vocês vão ver que é uma sinalização rotineira, né? O material está lá no chão, enquanto não há a retirada ou a limpeza daquele material, é feita uma sinalização. Ou, por exemplo, o gradil da empresa de segurança foi quebrado e as pessoas não podem ultrapassar. Então, temporariamente, nós colocamos, por exemplo, uma fita zebrada, que informa ao trabalhador que naquele momento, naquele local, ele não pode ultrapassar. Depois que o problema for resolvido, essa sinalização ela é automaticamente removida, diferente das demais que não podem acontecer. Uma outra coisa que a gente vai ter que observar, e vocês vão ver agora na imagem, é o diamante de Hohmann. Esse diamante ele tem basicamente 4 cores. Vocês podem ver a vermelha no lado superior, a cor azul, a cor amarela e a cor branca. Esse diamante ele é basicamente utilizado para sinalizar o risco de produto químico. Então nós vamos estar dentro da agroindústria trabalhando novamente como agrotóxico, como a gente viu na segunda competência da disciplina. E eu vou precisar, por exemplo, armazenar esse material. E aí nós vamos armazená-lo de acordo com essa coloração, para que o trabalhador saiba o risco que ele está exposto em tirar, por exemplo, o material da prateleira, levar para ser manuseado, ou de manusear esse material, ou de utilizá-lo dentro da sua atividade. Então, essa classificação de diamante de Hohmann é basicamente para produtos químicos, que deve ser usado e deve ser fixado, principalmente no local de armazenagem
e manuseio desse material. Tá? Lembrando que após a utilização de agrotóxicos, como vocês viram na segunda competência, as embalagens devem ser jogadas fora, mas antes disso elas são armazenadas dentro do ambiente de trabalho. E aí, para esse armazenamento, a gente também pode fazer a utilização desse tipo de sinalização, colocar o diamante de home lá no estoque e mostrar ao nosso trabalhador que ele está trabalhando com material químico. Vamos entender as cores. A cor vermelha dentro do diamante de home diz que são produtos inflamáveis. Então a gente tem risco de combustão, esse material pode pegar fogo. Então nós vamos ter que armazená-lo separadamente, por exemplo, de materiais que gerem esse tipo de risco, como por exemplo, energia elétrica por causa de um curto-circuito, uma fonte de calor excessiva, porque o produto pode entrar em uma autocombustão, ou seja, pegar fogo sozinho. E aí estamos colocando o nosso trabalhador em risco. O azul é o que causa risco à saúde do ser humano. Por exemplo, um produto que vai causar intoxicação e pode deixar o nosso trabalhador em risco, pode causar algum tipo de irritação, seja no sistema respiratório, seja no sistema cutâneo, ou seja, a pele. O amarelo são aqueles que são reativos, eles podem reagir com outro produto. Então eu tenho um produto A que reage com o produto B. Eles não devem ser armazenados próximos porque eles podem reagir e aí gerar, por exemplo, risco de explosão, fogo ou um calor excessivo, que a gente chama de reações exotérmicas, que podem causar ferimentos ao nosso trabalhador. E o branco são aqueles considerados riscos especiais, que aí devem ser especificados principalmente, tá, pelo fabricante. Então nós vamos ler o rótulo do produto e vamos saber que risco ele nos causa. Pode ser, por exemplo, o risco de inalação e a gente ficar tonto. Nós podemos ter ânsia de vômito se nós inalarmos esse produto, como exemplo o formol, muito utilizado na área ambiental. Então a gente vai ter que ler o produto, ler o seu rótulo, entender e classificá-lo dentro do diamante de home no local de armazenagem, no manuseio e depois quando a gente for guardar as embalagens vazias, que ainda são passíveis de causar acidente de trabalho. Devemos pensar agora na questão da sinalização na norma brasileira regulamentadora número 7.195 de 2005. Essa legislação ela coloca as cores para sinalização em ambientes de trabalhos, não mais de produtos, agora sinalização. Então as cores mais utilizadas são o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul e o púrpura. O vermelho ele é utilizado basicamente para distinguir equipamentos de combate a incêndio, como por exemplo, extintores e hidrantes. Se a gente chegar numa empresa e o extintor ou hidrante estiver pintado de outra cor, ele está desrespeitando a norma brasileira regulamentadora. Então nós temos que dizer ao nosso empregador que aquela sinalização ela está errada. Lembrar que deve ser vermelho. A cor alaranjada é para situar materiais ou partes móveis de maquinários. Por exemplo, nós temos uma retroescavadeira ou um trator. E nesse tipo de equipamento nós temos algumas peças que elas são móveis, elas podem ser removidas. Então elas devem ser pintadas de laranja, porque o trabalhador vai saber que aquilo ali ele pode ser removido manualmente pelo próprio trabalhador ou pode ser removido durante o trabalho. Movimentação excessiva da máquina por causa do terreno e aquele material pode se desprender e pode vir a causar um acidente de trabalho, seja no trabalhador que esteja em solo, trabalhando próximo ao maquinário, ou o trabalhador que esteja manuseando o maquinário se aquele material for essencial para o funcionamento dele. Nós temos a coloração amarela, que serve basicamente para que a gente tenha cuidado. Então, eu estou andando por um material, por uma área da empresa e há um risco de queda. Então, pode ser colocado uma sinalização de cor amarela, indicando que aquele local é passível de queda do meu trabalhador. Posso colocar uma sinalização amarela dizendo que um produto pode cair de uma determinada altura e pode causar um risco de acidente ao nosso trabalhador. Então, todas as sinalizações que forem indicativas para que nós tenhamos cuidado durante a atividade laboral deve ser na coloração amarela. Já a cor verde, ela caracteriza a questão da segurança. Então, tudo que estiver relacionado, por exemplo, o trabalhador deve fazer uso de óculos durante a atividade laboral. Então, nós vamos botar uma placa com cor predominante verde, mostrando um óculos de segurança. O trabalhador, obrigatoriamente, naquele pátio, naquela área da indústria ou da agroindústria, é necessário fazer uso do capacete. Nós vamos botar uma placa predominantemente verde com o capacete e podemos até escrever na placa, por exemplo, uso obrigatório. E o trabalhador saberá que deverá fazer uso daquele equipamento de proteção individual. A cor púrpura, ela é principalmente para indicar perigos vindos de radiações eletromagnéticas. A gente na agroindústria, raramente a gente tem esse tipo de
risco, mas caso ele venha existir, a gente terá que botar uma sinalização na cor púrpura para que o nosso trabalhador entenda. A cor branca são faixas para demarcar principalmente locais de passagens, como a gente pode ver no trânsito dia a dia com uma faixa de pedestre. Se naquele local o trabalhador ou o animal vai passar, nós fazemos a sinalização na cor branca. E todos os trabalhadores sabem que aquilo ali é uma área de passadiço, ou seja, as pessoas vão e vêm dentro da área de trabalho. E a cor preta, ela deve ser identificada principalmente para lixeiro, tá? Então, se nós vamos guardar material que não serve mais, nós usamos a coloração preta, exceto para os serviços de saúde, onde o trabalhador deve usar um lixeiro separado. Então, devemos lembrar sempre, sinalização se faz presente em todo o ambiente de trabalho. E aí nós temos que entender que ambiente é esse, que atividade nós vamos desenvolver para que as sinalizações sejam as mais adequadas, para que o nosso trabalhador tenha o maior cuidado possível. Vocês vão ver agora no final várias imagens mostrando placas de todas as cores que nós vimos e de várias informações que são obrigatórias dentro do ambiente de trabalho. Espero que vocês tenham aprendido mais algumas coisas e que possam botar em prática nas atividades a serem desenvolvidas durante essa semana. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com os professores e os tutores da disciplina. Um abraço e até a próxima.